Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. Eu sou o pastor Carlos Ribas, sou teólogo, neurocientista comportamental pela PUC e também tenho uma pós-graduação em neurobiologia dos transtornos psiquiátricos. Além disso, eu sou autor de diversas obras na área da batalha espiritual e também da teologia e atuo como professor de ensino cristão nos meus cursos da Escola Avançada de Libertadores e da minha escola presencial chamada CETIB, Centro de Treinamento Internacional para Batalha Espiritual. E hoje o objetivo desse vídeo é falar sobre o filme Nefários, que inclusive não é um filme recente, ele foi lançado em 14 de abril de 2023 nos Estados Unidos. Eu não sei quando que veio esse lançamento aqui para o Brasil, é da Believe Entertainment, uma produtora nos Estados Unidos, e ele retrata a história de um assassino, um psicopata condenado, um serial killer condenado ao corredor da morte, não é? O filme... Bom, primeiro, vamos lá. Atenção que... Obviamente eu vou dar alguns spoilers do filme, mas ainda assim, se você não assistiu, é interessante você assistir. Eu assisti na Amazon Prime, deve ter em outros veículos aí de streaming, mas mesmo que você receba os spoilers do filme aqui, é importante você assistir por algumas razões. Primeiro deixa eu falar da produção cinematográfica. O filme, ele é um filme lento, não tem ação, tá? Então ele é um filme de diálogo, ele é um suspense psicológico, tá? Ele não tem cena de terror, você não precisa ter medo de assistir, porque é demônio, é psicopata, vai ter... Não é um filme de terror, você não precisa ter medo de assistir. Como teólogo e libertador, esse filme não vai abrir um portal espiritual na sua casa se você assistir, não vai dar legalidade maligna na sua família se você assistir. Por quê? Porque ele está retratando algo que eu já vou falar para você, se na minha visão de libertador, de escritor das áreas da batalha espiritual, de uma pessoa convertida do satanismo para Cristo há mais de 30 anos, e como professor de teologia, e também como neurocientista comportamental que trabalha as questões da mente humana, dos transtornos psiquiátricos, o que eu achei do conteúdo do filme, ok? Uma outra coisa é que é um filme é uma produção provavelmente de baixo orçamento, então os atores não são muito bons, né? Não vá assistir pensando, nossa, vai ter uma grande atuação. Não vai. Os atores são simples, não tem uma boa atuação. O próprio personagem central do filme, que é o condenado, né, que está ali, supostamente, já vamos chegar nesse caso, possuído pelo demônio, ele não tem uma atuação tão boa. Se vocês já assistiram aquele filme Fragmentado, é uma série, né? Acho que é Vidro, Fragmentado. Acho que são 3 filmes do mesmo diretor ao longo de vários anos, que retrata o rapaz que tem múltiplas personalidades. Ali, o ator que faz o rapaz possuído, no último filme dessa trilogia, ele é muito bom ator, é um ator famoso lá, americano. Então você percebe mudanças de nuances onde ele aperta os olhos, na boca, quando muda a personalidade. Que eu vou dizer até que ele tem um transtorno de personalidade, mas tinha um demônio na história lá. Esse é outro filme, né? Esse ator do Nefários, eu não achei ele muito bom na interpretação. Quando muda da possessão para ele, fica muito estranho, sabe? Você não percebe que mudou. Vai ter uma cena que você vai dizer, ah, tá, ele tava chorando e ele ficou sério. Aí dá para entender que mudou, que entrou outro agente, né, na história. Mas eu, sinceramente, a atuação dele eu achei ruim. Que mais? Não é um filme de ação, você não vai ter... É chato, se você não tá afim de entender os diálogos, tá? Eu recomendo esse filme para você aprender sobre batalha espiritual, no sentido de informações que eu passo na Escola Avançada de Libertadores, não é? Nos meus vídeos aqui no YouTube, tem vários vídeos que eu explico sobre o que acontece no filme. Se você assistiu o filme, parece que é o final do livro Médicos, porque o final do livro Médicos tem o cara no corredor da morte. Se eu tivesse assistido Nefários antes de escrever o livro Médicos, talvez eu melhoraria uma cena no corredor da morte. Tá? Ainda bem que eu não assisti para não ser influenciado. Uma outra coisa,
No livro Nefários, tem uma cena que parece muito com o livro Sinais. Com o livro Sinais, o meu livro Sinais, tá? Mas só que o livro Sinais foi escrito em 2015, então ele é bem anterior ao filme Nefários. Então eu não acredito que eles leram o meu livro. Não acredito. Mas como é o mesmo ensino de batalha espiritual, então faz bastante sentido. Vamos lá então. A história é: o rapaz foi condenado à morte, está no corredor da morte, e o psiquiatra que estava acompanhando ele ficou possuído pelo demônio. Tá? O filme começa com essa cena do psiquiatra escrevendo lá uma carta, aí aparece o diploma dele na parede, o diploma dele se mexe sozinho, ele vai e arruma, aí o psiquiatra sobe no prédio e se mata, se suicida. E aí o diploma mexe de novo na parede sozinho. Então a gente percebe que essa morte do psiquiatra foi uma ação demoníaca, ou seja, o demônio fez ele se matar. Tá bem sutil na primeira cena, mas dá para perceber isso. E aí um outro psiquiatra eu tenho umas imagens aqui, que é esse aqui que eu vou colocar na tela. Como é que eu faço pra colocar aqui na tela e não atrapalhar, né? Deixa eu ver aqui, vou botar no overlay 4 e vou colocar um picture in picture. Vamos lá. Esse psiquiatra aqui, não deu certo. Esse psiquiatra aqui, que está na tela agora para vocês, ele é o cara. Consigo diminuir o zoom desse overlay, será? Agora sim. Esse psiquiatra aqui é o cara que assumiu o papel do outro que se jogou do prédio, se suicidou, tá bom? Então ele é ateu, ele vai lá no último dia, o personagem que está condenado, ele vai ser executado às 11 da noite daquele dia e o psiquiatra vai ali próximo da hora do almoço, enfim, não sei bem o horário, para atestar se ele está mentalmente consciente, se ele é uma pessoa consciente, tem as suas capacidades mentais preservadas, então ele pode ser condenado à morte, ele pode ser executado, ou se ele é um paciente psiquiátrico, se ele tem um transtorno mental que o torna inimputável, ou seja, ele cometeu os crimes sem uma ação cognitiva, ou seja, ele é um doente mental e ele foi matando pessoas, e aí ele é inimputável. A justiça não pode matá-lo porque ele não fez aquilo conscientemente, ele é um paciente psiquiátrico, ele teve um surto. Então o psiquiatra foi fazer isso. Esse é um psiquiatra forense, tá? Eu fiz um curso, Francine e eu fizemos, de psicopatologia forense, que nos dá conhecimento e habilitação para fazer análise de perfis comportamentais de criminosos quando o juiz pede. Tem um caso de um crime, o juiz pede para que um neurocientista, uma psicóloga, um psiquiatra, alguém da área do conhecimento sobre saúde mental, possa conversar, analisar, mapear aquela pessoa e gerar um parecer técnico se a pessoa é imputável, semi-imputável ou inimputável para aquele crime. Então, esse é o papel desse psiquiatra que apareceu naquele dia, né? Tem até a cena de início, essa aqui, que ele chega e... Deixa eu ampliar um pouquinho. Que ele chega e encontra o condenado ali, debruçado e tal, num momento de dor e de sofrimento humano. Ok? Bom, o que acontece? O filme todo roda em torno dessa conversa deles, dessa entrevista entre o psiquiatra e o condenado. Tá? Só que o condenado, já no começo da conversa, ele diz, olha, o fulano de tal, que é o preso, ele não tá aqui, ele é o meu cachorrinho. Eu sou um demônio. Ele não fala outra coisa, ele fala assim, eu sou um demônio, eu tenho um nome, eu sou um demônio, nós somos muitos, o meu chefe, o meu líder, ele me quer nesse cara aqui,
Eu escolhi a forma que ele vai morrer aqui na cadeira, vai ser cadeira elétrica. Faz anos que esse presídio não usa cadeira elétrica, eles usam mais a injeção letal, mas o condenado pode escolher uma das 3 formas, que é o pelotão de fuzilamento, cadeira elétrica ou injeção letal. E aí o demônio quer punir tanto esse cara que ele escolhe a pior forma de morte, que é a cadeira elétrica. E aí o rapaz vai falando com ele, só que é o demônio que está falando. Tá? E você vê a articulação do demônio se comunicando com o psiquiatra ateu. Vamos lá. Qual que é a grande jogada desse filme? O filme ele demonstra claramente a maneira como que o demônio articula. E eu não vou falar as falas, né? Até para você não perder a graça de você assistir o filme. Mas ele explica o modo operandi dos demônios desde do Império Persa, do Império, enfim, antes, né, dos reinos anteriores, quando teve os filisteus ou os assírios e qualquer outro povo anteriores, né, à era cristã, como que os demônios funcionavam, como que eles faziam rituais de sacrifício e como que isso é replicado, reproduzido nos dias de hoje, com outra roupagem, legalmente, disfarçado de cultura woke, disfarçado de saúde pública, e ele vai falando, e isso realmente é impressionante. Tá? É o que eu ensino, é o que eu creio, é o que eu acredito que, da forma que funciona, a forma da manipulação maligna, como que os demônios manipulam a mente humana, tudo isso está retratado no filme Nefários. Tá? Tem uma cena bem interessante, quando o possuído, né, o demônio, desafia o ateu. E o demônio fala... eu não vou falar o desafio qual que é, senão vai estragar realmente a forma de vocês verem o filme, mas ele faz um desafio para esse ateu. E o ateu meio que aceita o desafio por não crer em Deus, não crer em demônio. Porque o ateu tá achando que o cara tá se fazendo de louco para não ser condenado. Só que chega um momento que o demônio fala: não, eu quero que ele seja condenado, eu quero que ele seja morto hoje. Eu tô esperando esse momento. Porque a hora que ele morrer, eu vou trazer ele pro inferno comigo. Então eu quero que ele seja morto. Eu não quero que ele fique vivo, eu quero que ele seja morto. Da pior maneira possível. Tá? E o demônio, ele começa a falar pro psiquiatra ateu situações da vida do psiquiatra. Ele faz uma previsão do que vai acontecer até o final daquele dia, que eu também não vou falar qual é a previsão para não dar spoiler, não estragar, mas ele fala assim, ó, tantas coisas irão acontecer até o final do dia de hoje. E o ateu fica assim, daí ele fala algo que vai acontecer imediatamente agora, e de fato acontece, e o ateu fica com uma pulga atrás da orelha. Como é que ele sabia disso? É impossível ele saber disso. Ele está trancado ali há anos naquele presídio. Não tinha como ele saber coisas pessoais, íntimas, do psiquiatra ateu. Aí o demônio fala que a história do psiquiatra, da mãe dele, que passou por uma eutanásia, estava em câncer, estado terminal, ele vai contando a história, dizendo que foi ele que era o responsável da morte da mãe, e ele vai falando uma série de coisas. Enfim, tá? E aí o psiquiatra fica naquela. Será que esse cara realmente é um psicopata que me estudou e sabe a minha história? Ou ele realmente é um adivinho, não é? Ele fica nesse embate. Bom, chega um momento que o psiquiatra chama um padre, tá? Essa aqui é a cena mais, talvez, controversa do filme. Por quê? Primeiro porque o demônio ficou com medo do padre. O demônio não queria que o padre entrasse. Mas o psiquiatra mandou chamar o padre, que era o capelão do presídio. Quando o padre entrou nessa cena aqui, o demônio ficou de pé. O que queres comigo, ó filho de Deus? Fez um escândalo. E aí o padre disse assim, falou pro psiquiatra, não, a gente não é, nós somos modernos, a gente não acredita mais nessas possessões, essas coisas. Nós acreditamos que tudo é decorrente da saúde mental e tal. O padre, tipo, nova era total, assim, não acredita mais em demônio, não acredita mais em, sabe, um padre cético. Aí quando o demônio escuta o padre falar isso, o demônio fala, ah, desculpa, seu padre, não, eu achei outra coisa, não, senta aqui. Aí o demônio estende a mão pra ele, eu quero ser teu amigo. Nossa, que bom, se eu soubesse que você pensava assim, eu tinha te chamado antes.
Então, o que é o controverso? É que as pessoas que criticaram essa cena, elas acharam que o demônio teve medo do padre. É que o demônio não sabia quem era o padre. E aí você vai me perguntar, mas como que o demônio não sabia quem era o padre? É porque os demônios não são oniscientes, não são onipresentes, não são onipotentes. Então, como esse demônio em questão estava possuindo esse criminoso, ele só tinha acesso àquilo que ele pesquisava, àquilo que ele conseguia buscar. Talvez a comunicação dele com os outros demônios poderia trazer informações de que o padre é cético, de que o padre, né? Então, para mim, faria sentido o demônio já saber que aquele padre não tinha crença em Cristo, não acreditava no mundo espiritual, era um cético, quase um padre ateu, quase. Mas o autor dessa peça, desse roteiro e o diretor do filme preferiram fazer com que o demônio não soubesse para nos trazer uma informação importante. O demônio não tem medo de quem é nova era, de quem é woke, de quem fala, não, isso não é demônio, isso é sentimento, isso é trauma, isso aí é não sei o quê. Blá. Cuidado, que o demônio não tem medo de crente, de pastor, ali no caso era o padre, porque eu acredito que é uma produção evangélica, então eles usaram o papel ali do padre justamente para dizer que, né, que pelo fato deles terem o lance da idolatria, o lance da cultura própria da igreja, em detrimento de uma absorção completa, sola scriptura, né, da palavra de Deus. Então acho que foi esse o lance de colocar o padre, não um pastor evangélico, que seria o mais lógico, sendo o Estado americano, tem muito protestante nos Estados Unidos. E aí ele colocou essa cena que para mim fez muito sentido no filme, porque trouxe esse entendimento. Não é? O diabo não tem medo de quem acha que ele não existe. Então, essa cena aqui, para mim, apesar de que para muitas pessoas foi uma cena mal colocada, para mim essa cena foi excelente, decisiva para o bom andamento do filme, né? Bom, moral da história, o que eu acho desse filme? Eu acho que tudo que o personagem, né, do matador, do assassino, do serial killer, possuído pelo demônio, tudo, absolutamente tudo, 100% que ele falou pro psiquiatra ateu, é exatamente o que acontece no mundo espiritual. Foi de uma assertividade impressionante. O diretor, o roteirista, o escritor, não sei se vem de um livro isso, eles com certeza são cristãos protestantes. Com certeza eles entendem de batalha espiritual. E foi de uma assertividade impressionante. Tá? Então, quanto a isso, eu recomendo fortemente que todos os crentes, todos os cristãos, sejam evangélicos, né, protestantes, sejam católicos, que todos assistam esse filme Nefários, tá? Se você que está me assistindo, você não é católico nem evangélico, você é espírita, é ateu, assista o filme Nefários. Ele realmente mostra, descortina como funciona uma possessão demoníaca, como que o demônio possui a pessoa. Ele fala sobre o estágio da possessão, que tem todo um processo, que é o que eu ensino na Escola Avançada de Libertadores, que eu falo que não é tão fácil possuir um demônio. Ele fala das legalidades que o mantém dentro da pessoa. Ele fala dos rituais, sabe, do pagamento que precisa para estar lá dentro. É um filme que realmente retrata a batalha espiritual de uma forma impressionante, tá? Impressionante. Que mais que eu preciso relatar a vocês? Assistam sem medo. Não tem cena de medo, de susto, de terror. Vocês não vão ficar sonhando à noite e tal. Os mais medrosos aí podem assistir sem medo, tá bom? E o final não é surpreendente, assim. O final, vou dizer pra vocês assim, sabe, o final não faz muito, pra mim não fez muito sentido o final. Falhou, né, na composição, o final do filme. Mas o importante é do começo do primeiro capítulo ali, da primeira cena, até a condenação do preso. É o diálogo entre ele e o psiquiatra, tá? Então, enquanto for o diálogo do psiquiatra com o preso, é o que tem de interessante para nós.
Isso aqui é o que nós precisamos aprender, assistir. Os meus alunos da Escola Avançada de Libertadores aprendem muito sobre isso, muito, 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 e acabam tendo conhecimentos assim extraordinários sobre batalha espiritual e sobre possessão demoníaca, que é o que nós estamos inclusive ensinando no nosso novo curso da Escola Avançada de Libertadores. Vou mostrar para vocês aqui, ó, tá? Novo curso da EAL, possessão demoníaca. Ele já está sendo gravado. Eu não sei quando que você está assistindo esse vídeo, mas a primeira aula ao vivo foi gravada dia 7 de agosto. Eu estou gravando esse vídeo no dia 14 de agosto. Então, hoje, às 20 horas, vai ter a segunda aula ao vivo. E aí, no dia 21, vai ter a terceira aula ao vivo e dia 28 a quarta aula ao vivo. E essas aulas ficam gravadas, então, se você adquirir esse curso, você pode assisti-las todas já gravadas. De R$ 297,50 por R$ 197,50, você está com R$ 100 de desconto. Você pode entrar no meu site, carloribas.com, tá? carloribas.com, o site está aqui, ó. E clicar naquele banner, vai aparecer na página principal, ou ir direto em cursos, encontrar lá Escola Avançada de Libertadores e encontrar a fase 3 da EAL e o módulo 4. A dúvida que todo mundo sempre tem, mas é uma fase 3, então eu tenho que ter feito a 1 e a 2? Não. As fases na Escola Avançada de Libertadores são os períodos com que nós gravamos essas aulas. Então tem 9 matérias na fase 1, 9 matérias na fase 2, e aqui na fase 3 nós já estamos na quarta matéria. Nós chamamos de módulo, porque é uma escola modular. Quarto módulo ou quarta matéria da fase 3, mas você pode estudar só esse aqui, sem problema nenhum. Não é curricular, não tem um cronograma curricular, um conteúdo programático. Cada módulo é uma matéria independente. O ideal é que você faça todos, que você vai ter todo o conhecimento. São mais de 200 horas de aula já gravadas, vai chegar a 300 horas de aula gravadas. Então é muito legal você estar na Escola Avançada de Libertadores. Aqui são as datas que nós gravamos, se você está assistindo no futuro. Hoje nós vamos gravar a segunda aula, tá bem no começo, esse componente. E tem esses temas aqui, ó, o mundo espiritual e o movimento dos demônios. Hoje a aula é sobre o pensamento demoníaco, como os demônios eles inspiram os pecados, eles conseguem infiltrar nossa mente. Aqui sobre legalidade, sobre processos demoníacos da possessão, enfim, tem muito conteúdo legal. É só você clicar em adicionar ao carrinho, depois fazer o pagamento, você vai ganhar R$ 100 de desconto de R$ 297,50 por R$ 197,50. Detalhe, acesso vitalício, PDF de todas as aulas, ó, só vir aqui e pagar. Finalizar para pagamento, pagar no Pix, no cartão, do jeito que você quiser. Acesso vitalício, PDF de todas as aulas, o que eu mostro na tela na sala de aula, tem o PDF e certificado. Você vai receber certificado. Então, meu parecer final sobre o filme Nefarious. Assistam, ele está extraordinariamente assertivo. Eu vou dizer para vocês assim, ó, 100% de acerto no ensino de batalha espiritual, em como os demônios se comunicam, em como eles pensam, como eles articulam, como eles possuem a pessoa, quais são os objetivos deles na humanidade, o porquê que os demônios possuem. Ele fala sobre o céu, a queda dos demônios, depois da criação dos homens, em ordem correta, cronológica, bíblica. É muito assertivo esse filme Nefarious e eu recomendo fortemente que vocês o assistam, tá bom? Então, espero que esse vídeo tenha contribuído para você e se você não assistiu o filme, assista. Se você já assistiu o filme, comenta aqui o que você mais gostou, o que você tinha dúvida e o filme tirou a dúvida, ou o que foi falado no filme que você continuou com dúvida, escreva no comentário que eu te respondo para tirar sua dúvida, ok? Mande esse vídeo se ficou relevante para você, para mais alguém. Se inscreva aqui no canal e me siga nas redes sociais. Eu te espero nos próximos vídeos aqui. Toda segunda, quarta e sexta, 21 horas, tem vídeo aqui no canal. Deus te abençoe. Paz do Senhor Jesus. E tchau, tchau.